Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, convite à sabedoria. Esta é a quinta lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E o texto para leitura em estudo está no livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 22. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o livro de Provérbios. Segundo, os fundamentos da sabedoria. E terceiro, a personificação da sabedoria. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, explicar como a sabedoria é útil para uma vida competente. Segundo, mostrar como a insensatez conduz à morte. E terceiro, fazer um retrato da sabedoria. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 1 ao 9 de Provérbios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado mais uma vez. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser me informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Aperta o sininho para ser informado todas as vezes que postarmos um novo vídeo. Compartilha esse vídeo com mais alguém e juntos nós vamos anunciando a palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, a escritora diz que o livro de Provérbios é um tesouro de sabedoria prática, oferecendo conselhos valiosos para uma vida feliz. Os primeiros 9 capítulos estabelecem a base desse conhecimento, ressaltando a importância de amar e aplicar essa sabedoria em nosso cotidiano. O estudo atento do livro de Provérbios fornecerá saudável alimento espiritual para nossa caminhada cristã, sobretudo diante dos enormes desafios da sociedade atual, marcada por problemas éticos, sociais cada vez mais intensos. Primeiro tópico, o livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Primeiro subtópico, contexto e autoria. Provérbios 1, verso 1. O texto diz: provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. No Antigo Oriente, era comum ditados sábios serem reunidos em livros para consultas rápidas. Textos antigos, similares ao de Provérbios, foram encontrados na Mesopotâmia e no Egito, e já nos dias de Salomão era antiga essa prática de compor e colecionar ditados de sabedoria. Quanto ao livro bíblico de Provérbios, aponta para o rei Salomão como sendo seu autor ou compilador de conteúdo, conforme está no verso 1, que nós lemos para você, também no verso 1 do capítulo 10. Lembrando que Salomão, ele sozinho compôs 3.000 provérbios. Salomão, ele é um homem agraciado pelo Senhor, com incomparável sabedoria, conforme está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 ao verso 14, quando o Senhor aparece para Salomão em sonho durante a noite, dizendo: pede o que queres que eu te dê. Salomão, nesse momento, entra num diálogo com Deus, dizendo: Senhor, tu usaste de beneficência com Davi, meu pai. Agora, tu me fizeste reinar em lugar de Davi, meu pai. Eu não sei como sair, nem como entrar, porque esse povo é grande demais. O teu povo é muito grande, Deus. Dá-me um coração entendido para que eu possa julgar o teu povo. Deus olha para Salomão e diz: gostei de você. Você achou graça diante de mim. Já que você não me pediu riqueza, não me pediu a morte dos seus inimigos, está feito, vou lhe dar sabedoria, mas também vou lhe dar riqueza e vou lhe dar glória, como nenhum outro rei antes de você e nenhum outro enquanto vida você tiver, desde que você ande nos caminhos que andou Davi, o seu pai. Segundo a escritora, o livro reúne ensinamentos formulados pelo próprio Salomão, em sua grande maioria, bem como por outros sábios. Quem era, pastor, esses outros sábios que o texto se refere, já que não tem o nome deles? Segundo alguns escritores, diz que esses homens
eles eram os homens que tinham estudado a lei de Moisés, que eles tinham autoridade sobre a lei, que suas declarações demandavam atenção, obediência, eles fomentavam e interpretavam a lei. Não era um carinha qualquer, não. Eram pessoas balizados, experimentados, estudados, conhecedores da lei de Deus. Deuteronômio capítulo 17, verso 6, diz que na hora de um julgamento não aceitava nem que fosse só uma testemunha de acusação. Mesmo no julgamento para a morte, tinha que ter 3 testemunhas para poder dar veracidade, dar peso naquele julgamento. Ainda no capítulo 1, verso 17, diz que eles não podiam atentar para uma pessoa só pelo fato de que essa pessoa tem dinheiro, ou essa pessoa tem poderes, ou essa pessoa é grande. Não. Independente, grande, pequeno, pobre ou rico, eles tinham que julgar de igual para igual. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 19, diz que suborno cega os olhos dos sábios. E por isso eles não podiam pender para lugar nenhum, eles tinham que julgar com reta justiça. É exatamente desses sábios que Salomão também pega seus ditados de sabedoria e enxerta também no seu livro de Provérbios. Mas a escritora ainda diz que lá no capítulo 30 fala de Agur e no capítulo 31 fala do rei Lemuel. Essas duas pessoas nós não encontramos registrado na Bíblia suas linhagens. Possivelmente eles nem pertencessem à linhagem dos hebreus. Alguém chega a dizer que eles pertenciam aos árabes, mas por ter ditados de tão elevada sabedoria, Salomão pega esses ditados e o que Salomão faz? Ele é o que, irmãos? Um compilador. O que é um compilador? É aquela pessoa que pega o assunto e ele transforma numa linguagem que alcance o maior número de pessoas que ele precisa alcançar. E ele quer alcançar quem? A nação de Israel. Então é possível que ele pega esses ditados de sabedoria desses homens, mesmo sendo árabes, transforma numa mensagem adequada para ensinar toda a nação de Israel. Segundo subtópico, conteúdo e propósito. Provérbios capítulo 1, verso 2 ao verso 6. No verso de número 3, o autor diz que o objetivo do livro é o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Segundo a nossa escritora, Provérbios constitui numa riquíssima coleção de instrução e advertência para a vida humana inspirada pelo Espírito Santo. São preciosos conselhos que ajudam a dar realidade concreta à religião oficial de Israel. E não só a religião oficial de Israel, mas também, por se tornar uma linguagem universal, alcançou a mim e alcançou a você. O objetivo de Provérbios é ajudar-nos que a gente possa viver uma vida justa, uma vida de equidade, uma vida que a gente possa viver segundo os preceitos de Deus, objetivando garantir uma vida santa, útil e, por isso, verdadeiramente feliz. Esse é o objetivo de Provérbios. De fato, Provérbios traz sérios alertas contra o largo caminho do pecado. Ele provê instruções práticas para o exercício de liderança justa e administração eficaz. Quem quiser ter uma boa administração, é só olhar para Provérbios, aprender com Salomão através do livro de Provérbios. Além de encorajar o cultivo de relacionamentos saudáveis e harmoniosos nas mais variadas dimensões da vida, incluindo a família, casamentos, amizade e até o trabalho. Portanto, suas múltiplas e sólidas instruções devem ser conhecidas, refletidas por todo aquele que deseja viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, conforme falou o escritor Paulo na sua carta a Tito, no capítulo 2 e no verso de número 12. Terceiro subtópico, destinatários, Provérbios capítulo 1, verso 20 e 21. Lembrando que em outra cultura do Oriente Médio, o ensino de sabedoria era promovido pela corte real, objetivando treinar integrantes da nobreza. Quem, pastor? Aquelas pessoas cotadas, selecionadas. O saber tem que chegar para eles
para que eles possam mais tarde também estar como oficiais do rei, bem treinados para desempenhar as suas funções no reinado. E o que nós observamos à luz de Provérbios é que existe uma coletânea sapiencial associada à vida do povo em geral. Provérbios, Salomão não está preocupado de simplesmente ensinar a cúpula alta. Ele quer alcançar todas as pessoas, de fato, para além de temas relacionados à vida em sociedade. Ele não está preocupado simplesmente de que as pessoas, os seus súditos, tenham conhecimento ou tenham essa sabedoria em si. Salomão quer que todas as pessoas, então ele oferece tanto para os sábios, também como para todas as pessoas, para todas as famílias. Por isso, Provérbios destina-se a todo o povo de Israel. Em verdade, busca alcançar toda a humanidade. Lá no Gênesis capítulo de número 12, verso de número 3, nós encontramos quando o Senhor Deus falou com Abraão dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ainda nós vamos encontrar o Senhor dizendo para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Salomão tem essa ideia, essa compreensão dessa sabedoria divina para alcançar todas as pessoas. E com certeza ele tem a ideia de que eu vou abençoar as pessoas porque também serei abençoado. O escritor Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso de número 12, quando ele fala sobre esse ensinamento, sobre essa graça, sobre esse conhecimento de Deus, ele diz assim: porventura, Deus somente é Deus dos judeus e não dos gentios? Mas aí ele conclui dizendo assim: também dos gentios certamente. Ou seja, o que nós temos à luz de Provérbios é que o conhecimento que Salomão quer levar às pessoas é para atingir todas as pessoas. Ou seja, numa linguagem universal, alcançando a mim e alcançando a você também, para termos esse conhecimento dessa sabedoria divina. Segundo tópico, os fundamentos da sabedoria. Provérbios capítulo 1, do verso 7 ao capítulo 4, verso 23. A escritora diz que o livro de Provérbios proclama que a verdadeira sabedoria floresce em um coração temente a Deus, regado em um contexto de amor, de profundo comprometimento espiritual. Vejamos, portanto, com mais detalhes, quais os fundamentos centrais da sabedoria divina, de modo a distingui-la de qualquer outra espécie de sabedoria. Existe outra espécie de sabedoria, pastor? Sim. Tiago vai dizer no capítulo 3, versos 15, que existe uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Como é que é essa sabedoria, pastor? É aquela que a pessoa tem um espírito de inveja, um espírito de facção, de perturbação e de toda obra perversa. Quem tem esse tipo de sabedoria agindo desta forma, agindo com inveja, com espírito de facção, com espírito de perturbação e de toda obra perversa, essa sabedoria ela não é de Deus, ela é terrena, ela é animal e diabólica. Mas Tiago fala da sabedoria que vem do alto. Como que ela se comporta na vida das pessoas? Ela é pacífica, ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Primeiro subtópico, temor do Senhor, verso 7 do capítulo 1. Provérbios registra desde o início a condição básica para alguém alcançar a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, está nesse verso 7. Ora, Deus é a fonte da sabedoria. É Ele a fonte. Tiago, capítulo 1, verso de número 5, ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça de Deus que Ele dá de graça a todos e Ele não lança em rosto quando assim o faz. Portanto, queridos, por isso, o fundamento da sabedoria está em cultivar um relacionamento correto com Deus. Relacionamento correto com Deus pode pedir sabedoria que está pronto para dar. Logo, antes de tudo, sábio é aquele que tem uma compreensão correta do mundo e de si mesmo como criatura de Deus.
Sábio é aquele que reconhece o lugar central de Deus em tudo, sempre agindo de maneira a glorificar o nome do Senhor. Quem deseja ser sábio deve se relacionar com aquele a quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2, verso 2 e verso 3. Quem quiser dessa sabedoria, deva relacionar-se com esse Deus com mais estreito coração, que o seu coração deva florescer um temor de Deus, e aí você está apto para receber a sabedoria divina. Segundo subtópico, contexto familiar. Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. É significativo que o livro de Provérbios, também em sua abertura, estabeleça o contexto da intimidade familiar como espaço adequado para a transmissão e o cultivo da sabedoria. Eu achei interessante, à luz da escritora, que essa forma do pai chamar o filho carinhosamente filho meu, esse pai deva preocupar-se de que esse filho precisa ser um herdeiro espiritual e não simplesmente um descendente biológico. Há uma diferença muito grande. Descendente biológico é aquele que vai levar minha geração para frente. Geração biológica. Mas o descendente espiritual é aquele que vai passar para a sua geração a graça divina, os ensinamentos aprendidos acerca de Deus, do conhecimento acerca de Deus. A espiritualidade na vida dessa família. Portanto, meus irmãos, a menção à mãe aponta para a responsabilidade de ambos os pais pela educação feita no lar. Às vezes, existem pais que jogam toda a responsabilidade lá para a igreja, para o pastor, para a pastora, para a professora, para o professor, para a tia, para o tio, para ensinar. E muitas vezes em casa não se gasta um minuto sequer para levar os seus filhos ao conhecimento da palavra do Senhor. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Porque eu, você, nós, como pais, precisamos entender que os nossos filhos serão mais do que herdeiros biológicos, e sim herdeiros espirituais. Transmitir à nossa geração as coisas que Deus ensinou para nós. De fato, o contexto amoroso da família temente a Deus é o cenário mais favorável para o eficaz ensinamento da palavra de Deus. Deixa eu ler para você o que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, o verso de número 4 em diante diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui nós temos um resultado brilhante da grande responsabilidade que nós temos, que o escritor traz para nós. Essa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos uma herdade espiritual com muito mais valor do que simplesmente uma herdade biológica. Terceiro subtópico, guarda o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. O escritor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as entradas da vida. A escritora, a nossa autora do comentário, diz o seguinte: a verdadeira sabedoria não tem a ver apenas com crer em Deus e assimilar conhecimento bíblico. Por que assim, pastor? Satanás crê em Deus, mas ele não obedece, ele estremece. Satanás conhece a Bíblia? Conhece. Ele confrontou Jesus lá no monte, na hora da tentação, confrontou Jesus com a própria palavra de Deus. Mas ele vive isso? Também não vive. Ou seja, não é sinônimo de que uma pessoa tenha sabedoria divina simplesmente por dizer que crê em Deus
e que conhece a Bíblia, porque tem muita gente que diz que conhece a Bíblia, mas usa a Bíblia simplesmente para discursos, para discussões, para mostrar que conhece, mas não obedece. É interessante observar à luz da nossa comentarista que é preciso algo mais. Um compromisso da pessoa com um todo, pensar retamente, falar retamente e agir retamente. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz que seja santificado diante de Deus o espírito, a alma e o corpo. Logo, irmãos, quantas pessoas que às vezes, olhando para o seu corpo, para o seu traje, parece ser uma santa ou um santo homem de Deus. Mas, na verdade, quando se olha os resultados da convivência, do testemunho, aí a gente vai ver que só é uma aparência de santidade. Quantas outras pessoas que às vezes parecem ser tão espirituais, mas pisa no calo dele para ver. Que aí você sabe se ele é espiritual ou não. Quantas pessoas que às vezes até dizem assim, o meu coração é de Jesus, mas a prática em que ele vive, o seu coração é entregue ao pecado completamente. Ou seja, na ótica de Paulo, espírito, alma e corpo precisam ser conservados para o Senhor. Não é uma questão de inteligência humana, mas de firme comprometimento espiritual diante de Deus. Daí a orientação bíblica de que as instruções de sabedoria devem ser guardadas no coração, debaixo de constante e forte vigilância, pois dele provém nossos pensamentos, nossos sentimentos e escolhas. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Provérbios está dizendo, dele procede ou procedem as entradas da vida. Alimentar nosso coração com a palavra de Deus é vital para uma vida cristã sábia e saudável. O salmista no Salmo 119, verso de número 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o conselho baseado no que o grande sábio Salomão também traz para nós. Guarda o coração. Aí, fechamos com a palavra do grande sábio Salomão em Provérbios, porque dele procede as entradas da vida. Terceiro tópico, a personificação da sabedoria, Provérbios capítulo 8, do verso 1 ao capítulo 9, verso 18. O capítulo 8 é um hino de louvor à maravilhosa condição de portar sabedoria. Pode-se confiar nas palavras da sabedoria. Seus conselhos são gratuitos e benignos. O capítulo 9 mostra o contraste definitivo entre a loucura e a sabedoria. Por quê, pastor? À luz do texto, nós vamos perceber que a loucura é caminho de morte, a sabedoria é caminho de vida. Primeiro subtópico, a preexistência da sabedoria. Provérbios capítulo 8, verso 22 ao 26. Nesse texto, esta palavra sabedoria, que no hebraico ela é Rokuma, aparece repetidamente no livro de Provérbios. No Antigo Testamento, esta palavra é usada para descrever a habilidade de artesãos, de artistas, de conselheiros. No âmbito espiritual, uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus, aplicando com eficácia o seu conhecimento acerca de Deus. A sabedoria, ainda no capítulo 9, não é uma atitude, é uma pessoa. Não uma pessoa humana, mas uma pessoa divina. Por isso, é apontada como envolvida com Deus desde a fundação do mundo. Imagina, irmãos, o texto de Provérbios 8, verso 22 e 23, diz assim, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Antes mesmo de Deus preparar de todos os planetas, os céus, as nuvens, o mar, tudo, a sabedoria já estava lá. Ah, então foi a sabedoria que ensinou Deus a fazer tudo isso. Na verdade, nós vamos, à luz do texto, perceber que a sabedoria é o próprio Deus. Escuta aí. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, lá estava eu, diz a sabedoria. O paralelo do Gênesis
é natural, revelando que a sabedoria desempenhou papel crucial na criação do mundo, participando ativamente do planejamento e na execução da criação ordenada por Deus. Essa conexão entre a sabedoria e a criação demonstra que a sabedoria é própria à natureza divina e, ao mesmo tempo, um dom que Deus oferece aos seus seres humanos. No Novo Testamento, nós vamos perceber que essa sabedoria, ela se revelou para as pessoas através de Jesus Cristo, diz a Escritura. Jesus é a sabedoria pré-existente à criação, que estava desde o princípio com Deus. João capítulo 1, verso 1 ao 3, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nele foi criada todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele ainda conclui dizendo que ele é antes e depois de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esta é uma linguagem muito interessante, muito especial para todos nós. Ele é a própria sabedoria. Aborrecer a sabedoria é amar a morte, diz a Escritura. É cavar a própria sepultura. É caminhar com os próprios pés para a condenação eterna. A sabedoria propõe diante de nós a vida e a morte e nos exorta a escolher a vida, para que vivamos agora e para todo sempre. Segundo subtópico, o convite da sabedoria, Provérbios capítulo 9, do verso 1 ao 6. Aqui nesse texto é interessante observar, à luz do comentário, também do texto registrado, de que a sabedoria, ela se personifica como uma mulher. Algum outro escritor chega a dizer que a sabedoria aqui, ela se personifica como uma construtora de uma casa. E algum outro chega a dizer como uma dona de casa, que construiu a sua casa. E nessa casa, dentro do texto está registrado, que essa construtora ou essa mulher se preocupou em colocar 7 pilares para dar sustentabilidade na sua casa. Ele está falando da sabedoria. E aí a gente fica perguntando, e quais são esses 7 pilares? Existem vários comentários acerca desses 7 pilares. Mas eu preferi ficar com um comentário que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, verso de número 2. O escritor diz assim, que esses pilares são, primeiro, o Espírito do Senhor. Depois, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os pilares da verdadeira sabedoria. Alguém que vive segundo o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria de Deus, da inteligência de Deus, do conselho de Deus, da fortaleza de Deus, do conhecimento de Deus e do temor de Deus, do temor do Senhor. Você já imaginou? Se reunirmos todos esses pilares da nossa vida, nós podemos então dizer assim, nós adquirimos a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Precisamos persistir, né, irmãos? Não desistir. É interessante que a ênfase na busca da sabedoria remete-nos aos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, por exemplo, Jesus compara aqueles que ouvem e praticam seus ensinamentos a alguém que construiu sua casa sobre uma base sólida e, por isso, inabalável. Aí escuta, aceitar o convite de caminhar pela sabedoria divina significa desfrutar de uma vida plena de significados. E aí a gente conclui esse ponto com algo que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 9, quando o grande sábio diz o seguinte, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Que possamos, à luz do texto, observar
O convite da sabedoria está feito para todos nós. É só atentarmos e buscarmos no Senhor. Ele é a própria sabedoria. Ele está desde o princípio, antes que tudo se formasse. Lá estava a sabedoria comandando todas as coisas. E hoje é um dom de Deus, oferecido gratuitamente para todos nós. Só precisamos buscar, viver de conformidade com a sua palavra e estar apto para alcançarmos o dom da sabedoria. Terceiro e último subtópico do nosso comentário, o banquete da loucura, Provérbios capítulo 9, verso 13 ao 18. Aqui também, nesse texto, a Bíblia personifica essa loucura como uma mulher sedutora, uma mulher alvoroçada, que convida todos os incautos para estar com ela na sua casa e praticarem toda espécie de loucura, conduzindo-os pelo espaço do caminho aberto, caminho que pode conduzir à perdição, baseado no que está escrito em Mateus capítulo 7, verso 13, caminho largo e espaçoso, e são muitos os que caminham por ele. Nesse texto, essa passagem nos alerta sobre os perigos da escolha do caminho errado e da influência de pessoas e ideias insensatas em nossa vida. Nós precisamos parar e pensar. Há um provérbio popular nos nossos dias que diz o seguinte: me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E isso é fato, é uma verdade. O grande sábio Salomão nos alerta para isso. Com quem são as pessoas que nós estamos caminhando, que estamos nos aconselhando? Quais essas pessoas? Eles têm o convite da sabedoria, da inteligência, do entendimento, do conselho bom para a vida eterna? Ou esse convite é da loucura, de praticar as loucuras, de viver as loucuras da vida? O importante é a adrenalina do momento, sim, mas são caminhos de loucura. E o grande sábio Salomão pede para a gente fazer essas escolhas. O próprio Jesus, quando ensinou os seus discípulos, no meio daqueles líderes, e muitos líderes até religiosos, até, que ele considerava como um bando de hipócritas, porque ensinavam aquilo que não viviam. Lá no livro de Mateus, capítulo 23, verso 27 e 28, Jesus chega a comparar esses líderes hipócritas como sepulcros caiados, que na verdade por fora pareciam muito bonito, bem ornamentados até, mas por dentro cheio de ossos apodrecidos. Jesus advertia seus discípulos para ter o cuidado de não se acompanhar ou de não se envolver com os ensinamentos dessas pessoas. Esse contraste de convites bem espelha a intensa batalha espiritual que marca a caminhada humana, sobretudo a dos cristãos, continuamente assediados pelo pecado, pelo mundo e por Satanás. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no verso de número 1, ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por outro lado, esse convite maravilhoso que nós temos representa também a graciosa provisão divina de orientação, enfatizando a importância de escolhermos a sabedoria, pois ela conduz a vida plena e feliz, enquanto a insensatez leva à destruição. O livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, Deus ordenava ao seu povo dizendo: escolha hoje vida ou morte, bênção ou maldição. É vocês que têm que escolher. E hoje, nos nossos dias, está diante de nós um lindo ensinamento que nós precisamos nos aprofundar nesse livro de Provérbios, porque tem ensinamentos para mim, para minha casa, para minha família, para a igreja onde o Senhor nos deu o privilégio de estar cuidando, mas também na nossa convivência com a comunidade e até mesmo com o nosso trabalho, com os nossos patrões, com nossos empregados e enfim. Tiago diz uma palavra muito boa para todos nós no capítulo 3, verso 17.
Uma vida nutrida pela sabedoria do alto conduz à pureza, à harmonia, à cordialidade, à misericórdia, rendendo ainda muitos outros bons frutos diante de Deus. E eu concluo o comentário de hoje com a aplicação pessoal. A nossa escritora diz o seguinte: a prática cotidiana da palavra de Deus nos habilita a rejeitar caminhos de destruição e a desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Uma vida sábia, cheia de significado, propósito e plenitude espiritual, em harmonia com seus ensinamentos. Querido colega, querido companheiro, querido professor, espero poder ter contribuído com vocês mais uma vez, querido aluno, querida aluna. Que Deus nos abençoe. E se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário, sempre avançando pela fé, com o novo lema da nossa igreja para este ano: sal da terra e luz do mundo, até Jesus voltar.